para mais uma aula de filosofia. Nesta aula, nós iremos abordar um assunto relacionado à Escola de Frankfurt. Esse tema está relacionado à aula passada, que é a indústria cultural. Então, a indústria cultural foi um dos conceitos mais importantes desta escola. A Escola de Frankfurt foi uma escola de pensamento filosófico e sociológico filiada ao Instituto de Pesquisa Social, que nasceu como um projeto de intelectuais vinculados à Universidade de Frankfurt. A teoria crítica foi o elo conceitual que uniu os intelectuais dessa escola, criando uma nova interpretação do marxismo, da sociologia e da política lá no início do século XX. A Escola de Frankfurt e a teoria crítica surgiram após a primeira semana de trabalho marxista, um evento organizado por Felix Wahl. A intenção do evento foi buscar uma nova interpretação do marxismo, mais pura e fiel às ideias do filósofo Marx, e com possibilidade de aplicação já no cenário do século XX. Como resultado dessa semana, foi criado o Instituto de Pesquisa Social, que obteve o patrocínio de Hemmingwell, e pai de Felix Wahl, e um milionário alemão que ganhou muito dinheiro com o plantio de cereais lá na Argentina. Os teóricos mais famosos da Escola de Frankfurt, para além do marxismo, falaram sobre cultura, sobre totalitarismo e sobre política em geral. A filosofia foi o principal viés teórico usado por eles para procurarem soluções para os conflitos da origem política e social. O conceito de indústria cultural, que foi o tema da nossa aula passada, como eu disse, foi um dos mais importantes produzido na Escola de Frankfurt. Theodor Adorno e Max Hergmann, segundo os pensadores, há um fenômeno cultural mundial em curso desde o início do século XX. O capitalismo industrial, que entrou em curso com a Revolução Industrial, ele necessitava de uma força de propaganda ideológica para ser assimilado pelas pessoas. Para que as indústrias produzam muito, é necessário que se venda muito, logicamente. Para vender-se muito, as pessoas precisam comprar muito. A ideologia do consumismo, que é o excesso de consumo sem a devida necessidade, é veiculada por formas de artes também produzidas em escala industrial. Para Walter Benjamin, a reprodutibilidade técnica é o meio pelo qual a produção de arte em escala industrial é possível. É a capacidade de reprodução em massa de uma música, por exemplo, que pode ser gravada e reproduzida infinitas vezes, ou de uma imagem que pode ser captada por fotografia ou filmagem e também reproduzida. Para Benjamin, esse fenômeno ele retira da arte a sua autenticidade, que ele chamou de aura. Para Adorno e Hergmann, o capitalismo não só utilizou a indústria cultural para criar um movimento de consumismo, como utilizou a própria arte como forma de produto para ser consumido. Dessa maneira, o cinema, a música e até as artes plásticas passaram a ter uma produção baseada em uma fórmula que agrada aos espectadores pela facilidade de assimilar-se o conteúdo da obra. O espectador médio da indústria cultural é alguém que não pretende encontrar na obra de arte nada além do entretenimento, caindo numa massificação absoluta
dos produtos culturais. A cultura de massa, aquela que é produzida pela indústria cultural, segue a seguinte fórmula: pega elementos da cultura erudita, segundo Adorno, essa é a cultura autêntica e bem elaborada, junta os elementos da cultura popular, que é produzida originalmente por um povo, e lança sobre a junção elementos que agradem ao público. O resultado é a obra de arte produzida em escala industrial. Vale ressaltar que cultura de massa diferentemente da cultura popular, pois enquanto a cultura popular é autêntica, a de massa é uma degeneração capitalista da arte, ou seja, visa o capital.